um pouco sobre os hormônios, né, humanos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os hormônios dos vegetais também, aí dentro da fisiologia vegetal. Primeiramente, tem que saber como é que é o transporte de seiva, né, da planta. A gente já viu, a gente sabe que lá na Amazônia existem aquelas árvores bem grandes. Alguém aqui consegue me dizer como é que ela consegue transportar a seiva da raiz até na superfície, né, na copa da árvore? Pela casca. Na casca? Certo. Os vasos ficam na casca, né? Porque quando a gente corta a casca de uma árvore assim, ela corta tudinho, ela morre. Isso. Corta em cinturão, ela morre. Mas como é que ela consegue puxar a água? Alguém sabe? Ou se tem uma ideia, não precisa saber não, tem uma ideia de como é que ela consegue puxar a água para cima? Da raiz. Isso, mas sim, eu queria saber mais como é que funcionava esse mecanismo. Qualquer ideia que vocês tiverem, sei lá, puxa através de bombas, sei lá, qualquer coisa que vocês falarem aí, está valendo. Das folhas. Das folhas. Não, folhas, aí ó. A Joyce, eu acho que ela nem acabou lá, né? Por isso. Não pode não. Não, então é isso mesmo, por causa das folhas. Então, Joyce, o que acontece nas folhas? Primeiramente, né, a gente tem dois transportes, tem dois tipos de seiva. A seiva bruta, né, e a seiva orgânica. Mas e por que então, você pelas folhas, então por que quando vai voar, não mais meu pé? Isso, mas isso mesmo, aqui ó, vou começar a desenhar, né. Aqui tá as folhas, né, a copa da árvore, e aqui tá as raízes. Por causa das folhas, é que as raízes puxam a água e os minerais da terra. Né? Aqui tem um lençol freático, né, que ela atinge. E como é? É como, então, supor que seja como se fosse um canudinho mesmo. A árvore, quando ela faz fotossíntese, né, ela abre os seus estômatos, que é esse bichinho aqui, ó. Pequenas aberturas que facilitam a fotossíntese da árvore. Guardar seu celular, só vou guardar para você. Por exemplo. Facilita a fotossíntese da árvore, né? E ela perde água nesse processo. Se ela perde água, e aqui, né, no caule, nas folhas, nas coisas, ela contém água, o que vai acontecer? Vai diminuir vai ficar como se estivesse diminuindo a pressão de dentro desses caules. Dentro do caldo e das raízes. E quando diminui essa pressão, o que acontece se a gente chupar no canudinho? Vai diminuir a pressão de dentro do canudinho, vai? E com isso, vai fazer com que a água suba. Não é isso que a gente aprendeu em física? Ou não? Mas como que as folhas consomem a água? Consome água porque ela fica exposta ao sol. Né? Então, ela sintetiza os sais minerais, a água, e transforma isso tudo em energia para ela mesma, em alimento para ela mesma. Então, de acordo com o sol, vai acabando com a água e chegam mais para ela. Isso, ela vai fazer fotossíntese, e de acordo com o que ela vai fazer a fotossíntese, ela vai chupar na água, vai beber na água. Né? Mas isso acontece mais à noite, né? Quando ela está fazendo o processo reverso. Mas agora, ela está perdendo água, beleza. Então, a diminuir a pressão de dentro do caule, igual eu já falei, né? E com essa diminuição de pressão, a água, por osmose, tende a entrar pelas raízes, né? Pelos canalículos, né, que contém na raiz. E é desse jeito que é transportada a seiva bruta. O que é essa seiva bruta? É a água e os minerais que a planta absorve. É isso, gente? E agora, o transporte de seiva orgânica, que é o mais importante para a planta. Né? Como é que é esse transporte de seiva orgânica? Eu já falei que a água vai subir
com os minerais, usando tudo que a planta precisa, né, da raiz. O canalículo que transporta essa seiva bruta é chamado de xilema, né? E tem um outro canalículo que é o transporte da seiva orgânica. O que é essa seiva orgânica? A seiva orgânica é feita pelas folhas da árvore. Então as folhas pegam tudo, a água, todos os sais minerais, pega a luz do sol e transforma em açúcar, né? Em sacarose. E essa sacarose vai ser transportada para outra parte da planta que não consegue produzir essa sacarose. Vai o fruto, né? Que não produz, o caule, as raízes, a folha é que produz, né? Produtora. Então, é desse jeito que a planta consegue sobreviver. Ela produz em um determinado local, nas folhas, e transporta essa sacarose para o resto todo da planta, né? E como é que é feito esse transporte? Aqui a gente tem uma célula de acoplamento, né? Célula vizinha da folha, né? E por um processo de osmose, o açúcar passa para essa célula e também vai passar para o floema, né, que é o canalículo, por processo de osmose, porque aqui está menos concentrado do que aqui, né, então tende a passar por esse lado. E aqui, como aqui está muito mais concentrado, tem muito mais concentração do que a água somente com os minerais, a água também, por osmose, tende a passar para esse canalículo. Os canalículos vizinhos vão passar para o floema. Isso vai gerar um aumento de pressão hidrostática, né, dentro do canalículo. Imagina você colocar muita água dentro de um cano, ele vai aumentar de pressão. Isso mesmo é o que acontece aqui. E na região das folhas tem um aumento de pressão nos canalículos. Então vai fazer com que a água, né, que foi transportada para cá, juntamente com a sacarose, vai transportar tudo para as regiões onde a pressão é menor, né, igual o fruto, né, o caule, a raiz. Então vai ser transportado para o lado de baixo. E aí é o que o Coisa falou. Se a gente retirar a casca da árvore, que é onde é situado esses canalículos, não vai haver nem passagem de seiva bruta para cima e nem passagem de seiva orgânica para baixo. Vai fazer com que essas células que estão para baixo do corte, né, vai morrer, deixando que toda a planta morra. Mas todas as árvores por casca mesmo, porque tem várias espécies, né? Isso, boa parte é pela casca, mas a maioria, né? É poucas, igual algumas plantas, as mais baixas, a árvore menor, não utiliza isso daí, utiliza outro processo, né, que é mais simples. Utiliza mesmo a osmose mais para puxar a água. Então não é necessidade de ter esses canalículos aí, né? Mas a maioria das árvores de grande porte, né, principalmente lá na Amazônia, é desse jeito que é o transporte, não é não? E aí, agora, o que é o nosso hormônio vegetais? Agora os hormônios nos vegetais, né? A gente já falou como é o transporte de seiva, agora a gente vai falar sobre os hormônios. O que os hormônios fazem no corpo humano? A gente acabou de expressar aqui. E aí, ninguém sabe nem falar, não, faz isso, faz aquilo. Nenhuma coisa. O hormônio serve para regular algumas partes do corpo humano, né? Como se fosse transporte de informação química. Ele injeta uma determinada substância química no sangue e essa substância vai passar por todo o corpo. Quando a substância chegar na célula desejada, vai ter uma reação que vai causar alguma coisa na célula, né? Ela vai reproduzir, vai dividir, né? Sei lá, vai aumentar de volume, diminuir o seu volume, sei lá, qualquer coisa. O corpo humano utiliza dois processos, através do sistema nervoso, né? Que é o controle, e pelos hormônios. Então o corpo humano é controlado por esse processo. E as plantas também. Agora, você já observou alguém que já se perguntou como é que o girassol movimenta? Ou como que as plantas carnívoras também se movimentam? Ou por que a árvore
cresce, quando ela cresce na beira, por exemplo, na encosta de um rio, porque ela vira para cima, né, ela cresce horizontal, depois sobe, ou porque as plantas, quando é colocada num lugar escuro, tende a virar para o lado da luz. Alguém que sabe? Qualquer coisa, vocês podem falar qualquer coisa aí. E aí, sabe? Nenhuma ideia, você não tem? Por causa da luz? Beleza. Então você acha que a planta é sensível à luz? Aí, ó, então já tem um passo a mais. E aí, ó. Eu acho que a planta precisa da luz para crescer, né? Então eu acho que eu procuro um meio de refletir luz nela, né? Porque ela precisa da luz para fazer fotossíntese, né? E aí então ela deve ter algum tipo de controle para movimentar. Tem lá algumas plantas ou árvores que você planta em um lugar, ou pode ser até milho, ou qualquer coisa por debaixo da sombra, ele não cresce igual os plantas expostas ao sol. Igual grama mesmo, é difícil uma grama crescer embaixo da terra. Então, olha lá, o que é que os hormônios estimulam nas plantas? Porque as plantas também têm hormônio. Você já pegou uma planta, cortaram no meio, você já viu algum nervo dentro dela? Não, né? Então ela não é controlada por sistema nervoso nenhum. Darwin fez essas experiências, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então o hormônio estimula o crescimento da planta, né? Estimula também o amadurecimento do fruto, a divisão celular e estimula o envelhecimento e a queda das folhas, né, que também modifica através das estações. Então, dependendo da quantidade de luz que tem, o dia maior, a noite maior, dependendo da estação do ano, os hormônios vão influenciar na planta, né, por isso que tem tanta diferença. Aqui eu vou demonstrar, não sei se vai funcionar agora, viu? Porque já faz dia que eu fiz. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês como é que esses hormônios reagem. Deixa eu ver. É mesmo? Aqui eu fiz esses balões aqui. Vamos exemplificar, vamos fingir que isso aqui é uma célula, certo? Células de ar, células vegetais. Aqui, né? Os balões normais. Eu coloquei substâncias diferentes dentro desses balões, certo? Se alguém quiser chegar aqui mais perto, porque vai ver melhor, sei lá. Deixa eu ver isso. Eu vou injetar uma outra substância dentro dessas células, com a seringa. E vamos ver o que acontece. Vou injetar a mesma quantidade, 5 ml em cada um. Aqui, ó, 5 ml, vamos injetar na primeira. Né? Vou pegar aqui. Aí, agora deixa eu... Vou injetar. Então simplesmente inflou um pouquinho por causa que eu injetei 5 ml, né? Então, normal, não aconteceu nada mais. Vou injetar menos numa outra, porque 5 ml eu acho que fez muito volume. Vou injetar 13 ml aqui. Vamos observar o que acontece. E depois eu quero ver o que vocês têm a falar sobre o que vai acontecer. Ó. Esse aqui tá furado. Não, é porque eu atravessei a água. Também continuou o mesmo, né? Agora vamos injetar essa mesma substância
em uma outra célula. Mas já está até menos. Já está 1 ml e meio. Se atravessar isso, me fala. Passou. Não leva o Passou? Então, deixa eu pegar isso. Muito ruim. Vamos lá. Ó. 1 ml e meio, ele inchou. Tá vendo? Mas baixo, Muito menos. Se eu fosse colocar todas as substâncias de cada um, né? Isso. Qual? Cada um eu coloquei. Uma eu coloquei suco de limão, essa daqui. E essa daqui é água com bicarbonato de sódio. É só para exemplificar que em determinadas substâncias há uma reação e outras não. Né? Igual em alguns tipos de células, uma substância reage, né? E em outros tipos de células não reage. É isso que eu quis exemplificar para vocês. Não sei se eu vou ver, né? Mas ela ainda continua inchando ainda. Mas é isso daí. Então, oi? As outras coloquei água, somente água. Então não tem a reação, né? Aqui eu quero que você. Se alguém quiser vir aqui olhar como é a célula vegetal, pode vir aqui para olhar no microscópio. Pode ir sim. Vou dar arrumadinho. Seria a célula. Oi! Eu vou conversar com ele. Quer limpar? Olha, depurou, eu ia colocar no televisão. Então, a gente. E aí, agora? Não? Tá no fogo? Tá no fogo? Tá no fogo? Olha lá pra ver se não saiu depois. Mas eu posso colocar para seu celular. A outra também. Cadê a foto? Tem gente que não consegue visualizar com os outros olhos. Só tem outra. Eu mesmo. No primeiro. Caralho, não morte não. E você pode Se alguém colocar quiser mais vir aqui, ó, fica à vontade. a abertura do Você seu- vir atrás, não quer não? Pode vir aqui. Esse tem que ser só com o olho é melhor. Peraí. Mas é, controla. Ele pode puxar, de acordo com o seu olho. Mas tem gente que fazendo todo esse processo que não consegue visualizar com os dois olhos da pessoa. Esse aqui, né? Olha aqui, ó. Quem quiser ver, ó, pode olhar como que é. Tive uma foto. Pode passar aí. Não, mas é
Eu enxerguei com os dois. Ainda bem nisso, né, Vanessa? Alguém quer mais vir aqui, ó? Alguém mais? Quem tiver curiosidade. Oi? Será que tem como falar? Vou tentar. Não sei se vai dar. Coisa nesse tempo. Não dá não. A luz é forte. Tá bom. Então, a gente também tem alguns fenômenos que acontecem nas plantas, principalmente por causa dos hormônios, né? É o chamado fototropismo, né? Que é causado pela luz do sol, igual nos girassóis mesmo, no crescimento da planta, da luz, é chamado de fototropismo, né? Foto, luz, tropismo, movimento, né? Gravitropismo ou geotropismo, né, que é o da gravidade da Terra, e também o tignotropismo, que é o toque, né? A gente encosta na planta, alguma coisa encosta na planta e ela se movimenta. Alguém já viu, aqui tem muito em Goiás, aqui, algumas plantinhas que você encosta e ela fecha a folha? Né? Então, agora a gente vai saber como é o movimento dessas plantas, né, através dos hormônios. Proteção é mais dela? Isso, para proteção. Aqui, ó. Vamos lá, eu quero que vocês analisem comigo essa foto. Essa imagem. Olha aqui. Aqui a gente tem uma planta de controle, né? Esse aqui é o fototropismo, né? Utilizado pela luz do sol. Se a gente colocar uma luz em um determinado lugar, a planta vai crescer em direção a essa luz, não é? Agora, vamos fingir que eu quero saber mais ou menos como é que é esse funcionamento. Aí eu venho e corto a ponta dessa planta. Aí eu observo que ela vai crescer reta, comparado com o controle, né? E se eu tampar a ponta dessa planta com um objeto opaco, né, que não deixa atravessar a luz, eu vou observar que a planta também vai crescer reta, não vai modificar. E se eu tampar com um objeto transparente, né, um objeto translúcido, a ponta dessa planta, eu vou observar que ele vai se curvar, normal, igual a outra. Mas o sol gira? Gira, mas aqui eu estou exemplificando, por exemplo, uma planta que fica dentro de casa, que tem uma janela, por exemplo, ela vai movimentar, vai crescer em direção a essa janela. Porque se tiver barreiras contra ela, né, se tiver sol no meio dela, pegar a luz do sol, Isso, que ele vai fazer isso. Como no caso do sol, durante o dia ele atravessa o céu, aí isso não vai acontecer, ela vai crescer, se não houver outra mudança, ela vai crescer normal, né? E se eu tampar o caule, né, a parte de baixo dessa planta, o que vai acontecer? Ela também vai curvar. Mas, observando isso aqui, que conclusão vocês me dão? Olha aqui, ó. Se eu cortei a planta, ela continua crescendo sem a modificação, né, sem o curvamento. Se eu tampei a planta com um objeto opaco, né, ela vai crescer normal também. Se eu tampei a planta com um objeto translúcido, ela vai curvar. E se eu tampei somente o final da planta, ela vai crescer também com curva. Aí eu quero que vocês me concluam alguma coisa observando essa imagem. Olha lá. Dependendo do sol, não, ela vai continuar crescendo. Isso. Mas eu quero saber o que vocês têm de conclusão nisso daqui. A parte de cima lá, ó, que é essencial para ela virar. Isso mesmo, a Joyce acertou. Olha aqui, ó. Se eu cortei a parte de cima, ela vai crescer. Tá vendo? Quer dizer, a parte de cima não está pegando luz e ela vai crescer normal. Se eu observar nessa experiência. Se eu tampar ela, não vai entrar luz dela na parte de cima. Então ela também vai crescer reta. Agora, se eu tampar ela com um objeto que deixa passar luz, ela vai curvar.
Aí já é uma coisa, né? Então a gente pode observar aqui que a parte de cima é que influencia na curvatura dela. E ali, ó, aqui, ó, eu tampei a parte de baixo, também não adiantou nada, então ela cresceu. Então eu concluo que a ponta da planta, dessa planta aqui, é a que tem a capacidade de movimentar ela, né, de curvar ela. Agora vamos ver aqui. Olha aqui. Eu tenho essa outra experiência que foi feita. Então aqui eu concluí que é a parte de cima, eu já sei que é a parte de cima, alguma coisa acontece lá. Eu peguei e coloquei um objeto aqui, coloquei um objeto gelatinoso, tá certo? Que deixa passar fluido, né? E eu observei que a planta também curvou. Beleza. Eu coloquei um objeto que não deixa passar, uma lâmina, por exemplo. Cortei a planta, coloquei a lâmina e coloquei por cima de novo. E eu observei que a planta cresce para cima, né? Agora eu coloquei uma lâmina somente na parte escura. Observei também que a planta cresce para cima. E eu coloquei a lâmina somente na parte clara. E observei que depois da lâmina a planta se curva. Então não é só a parte de cima que influencia. No geral é a parte de cima, só porque aí o cientista que fez isso aqui, Darwin, quis demonstrar aonde exatamente que acontece esse fenômeno, né? Um complemento para ela, né? Aí ele chamou de hormônio. Isso aqui é o hormônio que influencia. Imagina aqui, ó, ele concluiu o seguinte, que eu não sabia exatamente o que era, né, esse movimento. Então, ele pensou assim, há alguma substância na ponta da planta, né, que faz com que ela movimente para o lado da luz. O que deve acontecer? Quando o hormônio produzido na ponta, ele desce para o lado escuro, né, fazendo com que essas células cresçam mais, né, se multipliquem mais do que as células que estão do lado claro. E isso vai fazer com que a planta se curve, né? Porque aqui, imagina, produziu o elemento aqui na parte escura e ele desceu, só porque a lâmina não deixou com que ele passasse para baixo. Então ela vai crescer normal. Agora aqui, eu coloquei a lâmina na parte clara, só porque o elemento, né, o hormônio, é somente na parte escura. Então, aconteceu o normal, né? A planta curvou. E aqui também foi colocado o objeto gelatinoso, né, que vai fazer com que deixe esse hormônio também fluir normalmente. Então a gente conclui que é na parte superior da planta e que esse hormônio atua somente na parte escura, fazendo com que a planta cresça, né, logicamente para o lado do sol. E aqui eu vou demonstrar como é que acontece esse crescimento. Uma pequena animação. Olha aqui, imagina aqui, ó. O hormônio desce na parte escura, né? Aqui está a luz, desce na parte escura. Vai fazer com que essas células aqui, nessa parte escura, se multipliquem mais do que a célula na parte clara. E vai multiplicar e vai, então, entortar, né? Vai ter a curvatura. Então, é isso aqui que acontece nas plantas, né? O fototropismo. Mas e no girassol, que movimenta o dia inteiro? Isso aqui é quando a planta cresce. E o girassol, alguém tem alguma ideia? Como, mais ou menos, pelo que eu respondi? Talvez você produz mais hormônios mais rápido. Não. Você acha que é mais rápido? Quem tem outra hipótese proporcional? Fala. Não entendi. Os hormônios da luz, quando a sombra proporcional. Pode ser. Deixa eu voltar aqui. E agora a gente vai falar. A gente vai falar primeiro sobre o geotropismo. O que é esse geotropismo? É a capacidade que a planta tem de definir o lado de cima e o de baixo. Você já viu algumas árvores que crescem na encosta dos rios? Quando ela cresce de lado, o tronco de lado, os galhos sempre tendem a ir para cima. E a raiz, se você cavar um pouco, a raiz tende a ir para baixo. Né? Aqui a gente tem um exemplo. Ele deixou a planta crescendo na horizontal e ela foi para a vertical. Colocou ela crescendo de cabeça para baixo, né? E a planta curvou para cima.
Os cientistas ainda não têm exatamente uma forma definida de como acontece isso, como a planta sabe exatamente. Mas eles imaginam que é um determinado tipo de hormônio que escoa para o lado de baixo, fazendo com que as células do lado de baixo cresçam mais do que as células que estão do lado de cima, né? Então elas se curvam para cima. Então essa é a hipótese dos cientistas, mas eles não sabem exatamente como ainda. Não está definido exatamente como acontece isso. Mas se alguém quiser pesquisar e tentar descobrir... Você sabe por que a bananeira, se plantar ela aqui, tem dois meios de bananeira, o cará ou o couro, né? Aí quando planta a bananeira, você tem que pegar o ouro do cará e pôr para baixo, as raízes para cima. Por quê, você sabe? Não sei. Porque se pôr o cará com o outro ao contrário, pôr o ouro para cima, que é onde vai sair a luz, ele não nasce. Ela só nasce se for ao contrário, se for no chão e a raiz para cima. A raiz para cima? Eu não sei se pesquisar um pouco. Não, porque ela é constante corte, né? Ela aconteceria isso aqui, né? Então a raiz estaria aqui e ela apareceria e fosse para cima. É a hipótese, né? Mas talvez isso daqui funciona como se fosse um atraso na planta. Ela não pode crescer muito rápido e sair logo, né? Deve ser alguma coisa assim. Então eles colocam de cabeça para baixo para que ela demore mais a sair para o lado de fora da terra. Deve ser alguma coisa parecida, né? Mas agora a gente vai falar sobre o girassol nas plantas carnívoras, que é o tignotropismo, né? Olha ali, ó, a gente tem uma planta, né, sensitiva, que é a planta que fecha as folhas, e uma planta carnívora. E também o girassol funciona igual a essas plantas. E aí, alguém aí já pensou em alguma coisa de como funcionaria? Olha aqui como que funciona. É bem parecido com o outro, só porque esse aqui funciona bem mais rápido. O hormônio é produzido na parte que não tem sol, na parte escura, né, igual a gente já viu. Só porque esse daqui, em vez da célula multiplicar, ela aumenta de volume, que é bem mais rápido, né, ela absorve água, fazendo com que a planta se curve. Algumas células perdem água, igual a gente está vendo aqui, ela diminui de volume, e outras ganham água, né? Ela absorve a água aumentando o seu volume. E isso faz com que a planta se curve bem rapidamente, igual o girassol mesmo, né? Ele se curva desse jeito. O tignotropismo é pelo toque. Se você encostar alguma coisa na planta, em algum determinado local dessa planta, ele vai haver uma reação, né, que vai liberar esse hormônio e vai fazer com que ela curve e produza o movimento característico dessa planta. Igual as plantas carnívoras mesmo. Ela tem um pelinho, algumas espécies, tem como se fosse um pelinho. Se uma mosca pousar e atingir esse pelinho, esses pelinhos que tem lá dentro, ela libera o hormônio e faz com que as duas folhas, né, se fechem e ela pode digerir o animal, que é o pelinho. E igual a gente está vendo aqui. Então tem um pelinho aqui dentro. Quando a mosca ou o inseto pousa, libera o hormônio na base da folha, né, que faz com que as duas, vamos falar mandíbulas, né, se fechem. O Darwin pensava que essa planta carnívora tinha um sistema nervoso, mas aí, através desses experimentos, ele concluiu, né, que não é o sistema nervoso, são os hormônios que fazem esse trabalho. E é isso mesmo acontece. E essa aula. Deixa eu só complementar um negócio. Quando os meninos falou que tira aquela casca, eu não passei essa parte para vocês não. É anel de Malpinch, que chama. Se eu tirar ela todinha e a planta. Não, mas se eu tirar só uma parte, ela continua crescendo. É anel de Malpinch. Muito bem, Maicon. Continua e vamos convidar esses colegas para estar ajudando também. A Joyce vai ajudar mais hoje. Ela Não quis. Gente, vamos encerrar, É porque como é muito nova, fica meio difícil, como eu não sou cirurgiã lá essas coisas. Aí eu falei, deixa uma próxima. Então tá bom. Tenho certeza que o ano que vem nós vamos
Claro. Dói, né? Nossa, ô, você tá tirando gravando? É pra você ter prova? Depois você anunciar ela? Aqui é. Você viu que eu